Segura o líder, hein? Segura o São Paulo. Já está com a gente aqui na bancada o Fábio Azevedo. De olho aí nesse jogo do São Paulo. Mais uma vitória fora de casa, hein? E um São Paulo, olha, cada vez jogando mais bola, hein, Fábio? Só cresce, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Lívia, Calheiros, a todos que nos acompanham. Pós-Copa do Mundo, né? Impressionante, né? A sequência que o São Paulo teve pós-Copa do Mundo, uma sequência pesada, passou bem. E agora pega uma sequência, entre aspas, um pouco mais tranquila, mas vai fora de casa, vence, agora recebe a Chapecoense dentro de casa, tem o jogo do Colón, como vocês mostraram ali pela Sul-Americana. É um São Paulo que pegou o mantra do Flamengo e avisou os concorrentes. Segue o líder e segue com muita qualidade. E o Sport, Fábio, a gente vai destacando ali os lances, olha o erro do Gabriel. E aí deu contra-ataque para o São Paulo. O Sport, que não vem apresentando um bom futebol, começou a temporada bem, né? Até marcando presença no G4, mas já está há 8 jogos sem vencer. E agora o seu técnico, o Claudinei, ex-técnico, né? Pediu para sair. Não tem jeito, né, Lívia? O investimento é pequeno do Sport. Os clubes do Nordeste sofrem com investimento se você comparar os clubes do Sudeste e do Sul do país. Tem o desgaste de viagem, perdeu peças importantes. Por exemplo, o Diego Souza, no início do ano, estava no Sport. O Everton Felipe, que hoje foi para o São Paulo. Esse ainda não dá para sentir essa perda que foi agora, né? Perdeu o Patrick, o jogador importante para o Internacional no início do ano também. Então, assim, perdeu peças importantes e não tinha tantas peças assim de qualidade. Quando você perde 2, 3, pesa realmente. E aí não tem Claudinei, nenhum treinador que faça milagre, né? Mas eu lembro que logo quando o Claudinei assumiu, antes da parada da Copa do Mundo, se a gente olhar no papel, o Sport tem um time para estar mais competitivo na tabela. E, de fato, antes da Copa do Mundo, isso aconteceu. O Sport chegou a flertar ali com o G6. Por que, Fábio, depois dessa parada da Copa do Mundo, uma queda tão grande? Não só em desempenho, mas principalmente em resultados, né? A queda também de peças, né? Peças que não começaram a não render na temporada. Aí você começa a ter as poucas peças boas que tem o Sport, começa a ter um declínio. E tem peças experientes, por exemplo, né? Na própria equipe do Sport, né? Tem jogadores rodados, Felipe né? Bastos, Marlone. Michel Bastos. Michel Bastos. O Felipe Bastos os dois, também, é verdade, volante. verdade. Michel Bastos, Felipe Bastos, Marlone, Gabriel. Quer dizer, é um time que tem experiência, tem um Magrão do gol. Rafael Marques. Enfim. É verdade, sim, mas caíram de rendimento. E quando caem de rendimento, e aí jogadores mais experientes numa corrida longa, eu já vi isso no Vasco, por exemplo, em 2014. A corrida foi longa e aí o time acabou sendo rebaixado em 2015 como jogadores experientes. Então, assim, tem que saber dosar e equilibrar esse elenco. Me parece que o time está começando a sentir essa maratona de jogos que tem o Sport pela frente. E aí vem aquela pergunta que a gente vem fazendo ao longo da temporada, né? Nomes. Quem é que assume o Sport? Porque nós vimos ali, eu estava acompanhando as notícias, Claudinei, ele conversou com o presidente até mesmo antes da partida, já dando a entender que sairia, foi embora de forma amigável, mas não é o primeiro que vai embora do Sport. Eduardo Batista, ele foi demitido do Coxa, já comandou o Sport 2014, 2015. Foi melhor passagem dele. Surge como um dos nomes fortes para assumir o Sport nessa reta final de temporada. É um bom nome? Seria um bom reencontro? Ou você vê outro nome no mercado disponível? Seria um bom reencontro, Lívia, se não fosse nesse momento. Engraçado, quando eu vi a demissão do Eduardo no Coritiba, né? Por ter empatado com um dos últimos colocados da Série B, eu falei assim, poxa, o Eduardo não tem tido uma boa sequência, né? Você olha ali atrás um pouquinho, Ponte Preta, o Palmeiras, né? Também a demissão, o Atlético Paranaense de forma até muito rápida. Talvez nesse momento da carreira do Eduardo fosse melhor esperar o final do ano. Claro que eu não estou na situação financeira dele, não sei como é que ele pode... Aí, Fábio. O pai dele, o Nelson Batista, recentemente, quando deixou o Sport, saiu atirando para tudo que é lado. Será que tem clima para o filho? É exatamente isso que eu ia falar. Se todas as críticas feitas ao Nelson Batista foram críticas feitas a essa diretoria, há pouquíssimos meses. Né? Como é que você vai... O filho sabe de tudo, óbvio, ele conversava com o pai dele, né? Então é óbvio que ele sabe o que acontecia. Tem clima, esse é um outro ponto. Mas eu acho que para a carreira do Eduardo Batista, sair um pouquinho de cena nesse momento, aí pegar um trabalho no início, que ele pudesse montar uma equipe, que ele vai pegar um Sport, que ele não montou, com um orçamento pequeno, com um dirigente perturbando no dia a dia, como disse o próprio Nelson Batista quando foi demitido.
Enfim, não vejo ele como, nesse momento, o nome. Agora, nomes na praça. Quais são os nomes que estão aí à disposição que poderiam assumir a equipe do esporte? Quem sabe o Fernando Diniz? É um nome. Agora, nessa contramão aí está o São Paulo, né? Porque é impressionante. O Trellis é um exemplo. São Paulo é aquela velha máxima do futebol. Encaixou o coletivo, as individualidades começam a aparecer. Nem vou entrar aqui no trio. No trio Everton, Nenê e Diego Souza. Sabe que eu acho que vale entrar, aproveitar que você falou do trio? Porque o trio está desequilibrando. O Everton é um reforço pós-Copa fundamental para o São Paulo. A gente não pode colocar o Nenê como reforço pós-Copa? Porque no início do ano, ele estava ali com o Dorival Júnior, ele chegou, mas ainda não era o Nenê que nós estávamos acostumados. Nos últimos ele hoje está jogos, muito mais regular. Exatamente, sem ele dúvida. Está ali no padrão altíssimo. Se eu disser que o Nenê cresceu, é contraditório, né? Mas é verdade, né? Ele cresceu no São Paulo, e muito, né? Claro que com a subida do Diego Souza também, que entrou em forma. Gente, é só lembrar que antes da Copa, no mês de maio ou abril, agora é só a gente pesquisar rapidamente, depois do jogo Racing 4, Vasco 0, no dia seguinte, o Diego Souza estava fechado com o Vasco. Eu estava na Argentina, fui fazer esse jogo aqui no Fox Sports. Ele estava sacramentado com o Vasco. E aí o São Paulo pediu o Evander. O Vasco parou para pensar. E aí deu aquele fim de semana, foi uma sexta-feira. No fim de semana o São Paulo pensou e falou, não vamos abrir mão do Diego Souza, pagamos 11 milhões de reais. E aí o Diego Souza teve uma conversa com a Aguirre, começou a treinar, entrou em forma e é o Diego Souza que a gente está vendo agora. A gente está vendo tantos jogadores, né? O Trellis era criticado pelo torcedor. Antes da parada da Copa do Mundo, o torcedor do São Paulo não podia ouvir falar o nome do Trellis. E hoje o Trellis, já são 2 jogos que o Trellis tudo bem, ontem ele nem foi tão decisivo, mas o Sport descontou os 40 minutos. O Trellis foi lá aos 42, fez o 3-1, aliviou, devolveu a tranquilidade. Mas de fato, Lívia, esse cara tá jogando demais. O Nenê que você destacou aí, olha, sempre não surpreende a qualidade dele. Todo mundo sabe que ele é ótimo jogador. Agora, me surpreende, e o que chama atenção é a regularidade que ele alcançou com o Diego Aguirre. Vamos com os números dele. Aí, se o trio vai bem, você vê o Rojas chegou bem, o Bruno Pérez assumiu bem a vaga e o São Paulo está encaixando e vai vencendo, não vai passando sustos. Tem um grande jogo durante a semana, mas vamos manter o nosso assunto do Campeonato Brasileiro, porque esse cara aqui está vestindo a camisa do São Paulo de uma forma assim super confortável. Ao todo já são 36 jogos, 11 gols marcados, tem 4 assistências e só no Campeonato Brasileiro, Fábio Azevedo, são 17 jogos, 7 gols e 2 assistências. Esses são os números do Nenê, que está passando bem com o tricolor paulista. Aos 37 anos, né? Se eu não estou equivocado, a idade do Nenê é essa. Ele fez esse mês, o mês passado, enfim. Mostrando que tem muita vitalidade. Até eu acho que foi o Hudson numa entrevista. Um bom velho tinto, um bom vinho tinto. Inclusive o Hudson brincou aqui que o Nenê quer fazer como o Zé Roberto, né? Longevidade, jogando em alto nível. Rapaz, exatamente. Ele tem 37 mesmo. Isso, do dia 19 de julho de 81. Ele fez recentemente, eu acompanho nas redes sociais, ele fez uma comemoração. O time todo do São Paulo foi à comemoração também. E ele tá fininho, ele se cuida, não tem contusão, dificilmente o Nenê se contunde também. Então, assim, ele vai ter longevidade. E esses números mostram quanto ele está sendo importante para o São Paulo, né? Como ele é importante para esse elenco. Agora, não vamos esquecer um nome que a gente também não tem citado aqui, o Reinaldo. Lateral esquerdo também muito criticado pelo torcedor, que cresceu com esse trio que virou um quarteto, né? Nas redes sociais, só vocês acompanharem. Diego Souza, Nenê, Everton e Reinaldo. Mas se a gente começar aqui a listar as individualidades, tem um cara que a gente não pode também esquecer. Hudson, claro. Ou seja, nós já falamos o time inteiro do São Paulo. Por isso o coletivo também. Equilíbrio ao time do São Paulo. Ontem, eu não me lembro agora qual foi o gol que o Hudson, ele que faz o lançamento na roubada da bola. No Gabriel? Impressionante. O Hudson é o cara que é muito útil sem a bola, porque ele marca muito bem, mas é o volante que a gente cobra tanto. É o volante moderno, é o cara que você solta a bola para ele na fumaça, na pressão, e ele arredonda, ele sai jogando, ele sai com qualidade. Mas eu não sei se vocês vão me perguntar isso, mas eu vou me antecipar aqui. Qual é o grande trunfo do São Paulo nessa temporada se a gente fizer uma comparação ao ano passado? Ano passado o torcedor estava no sufoco nesse momento, levava o time no colo, lotava o estádio para não cair. Eu vejo um trunfo fora de campo. A chegada de 3 personagens que conhecem futebol
E que aí saíram de cena aqueles políticos bem lembrado, Fábio, que não comandam, que vão ali, demite, tá ruim, manda embora. Não, são 3 caras, inclusive o próprio Raí com o Everton. Língua dos caras. E o Everton falou isso, recebi a ligação do Raí. Claro que eu vou pro São Paulo. Tem um peso, conhecedores de futebol e com história dentro de São Paulo. Acho que o acerto ao trazer esses 3 caras, Raí, Ricardo Rocha e o Lugano, que faz uma parte institucional, mas que é importante nesse dia a dia também, acho que esse é o diferencial para blindar esses jogadores, comissão técnica e deixar trabalhar. O Aguirre sofreu pressão no início, que não estava engrenando. Os caras falaram, não, deixa trabalhar, olha o resultado. Tá aí, segue o líder São Paulo. São Paulo venceu o Sport está sem técnico. E lá na nossa hashtag Bom Dia Fox Segunda, eu perguntei qual será o futuro do Sport. Hoje sem técnico, 8 jogos sem vencer. Tem muita gente participando ali, eu tô de olho na hashtag. Tem gente achando que o futuro do Sport pode ser a segunda divisão. Vai participando, vai tweetando a sua mensagem, ó, vai aparecendo na tela. Lei do ex, Diego Souza. Diego Souza que recebeu o carinho da torcida. Reverenciou o Magrão, foi muito legal o reencontro, pelo menos nesse sentido, né? Pro torcedor do Sport não foi nada legal. Eu ri do Diego Souza da Lei do Ex, porque ontem estava vendo o jogo, falei, o que sobra ele é Lei do Ex, né? Lei do Ex. Tem um monte de clube para ele se fazer a Lei do Ex. Pontuar com o Diego Souza sempre que ele enfrentar um ex-clube, olha, pode preparar a festa. Ô, pessoal, olha aqui, ó. São Paulo, você torcedor do São Paulo, é líder do Campeonato Brasileiro, quinta-feira. Tem jogo aqui, hein, no Fox Sports. É Copa Sul-Americana. São Paulo perdeu o primeiro jogo para o Colón. E aí? São Paulo tem que priorizar só o Brasileirão? Tem que investir nas 2 competições? Né? Às vezes, quem tem muito, tem pouco. Né? Quem não tem nada, enfim, é aquele velho ditado das nossas vovós. Mas o que você pensa, torcedor do São Paulo? Esse jogo aí, ó, quinta-feira, 9h30 da noite, aqui no Fox Sports. Eu já dou minha opinião aqui, Lívia. Eu acho que tem que jogar a Vera. Tem que buscar essa classificação. São Paulo é o time mais pesado. Olha o histórico, olha o currículo. É o time mais pesado nessa Copa Sul-Americana. Por que não buscar o bicampeonato? Tô contigo, nós vamos falar muito desse jogo. Afinal de contas, quinta-feira você acompanha aqui na tela do Fox Sports, 9h30. Só não dá pra cair na catimba.